Amanda, e aí, quando é que chega o tal do jejum intermitente? Porque para quem não te conhece, você é a pessoa que mais eu vejo falar sobre jejum intermitente. Você fez o Érico Rocha, você fez o curso, você está aí para fazer o próximo um 6 em 7, fez toda a cartilha, tudo direitinho. Onde é que nasceu esse desejo, essa paixão pelo esse jejum intermitente? Olha, a paixão pelo jejum intermitente nasceu da minha inabilidade de fazer jejum. Eu nunca consegui fazer jejum. Eu tinha um perfil beliscador. Até hoje, se eu não, digamos, me policiar, não voltar eventualmente para o jejum, meu perfil beliscador ele vai voltar. Entendi. E o que é isso? Eu precisava comer de 3 em 3 horas. Eu precisava sempre estar mastigando alguma coisa. Não necessariamente algo que fosse, digamos, um doce, não é isso. Mas eu precisava comer de 3 em 3 horas. Né? E eu ouvi falar sobre o jejum intermitente. Fui para congressos, comecei a ler vários artigos. Descobri um pesquisador italiano, o Walter Longo, que falava bastante sobre jejum intermitente como uma forma de você emagrecer, tratar a diabetes, melhorar o tratamento do câncer. E eu falei, opa, existe isso. E eu comecei nesse mundo assim. E aí tentei aplicar em mim. Vi que eu tinha essa dificuldade por ser um perfil beliscador. E eu comecei a modificar. E aí tudo começou a partir daí, sabe? Foi um start. E legal você falar, porque é o seguinte, eu sempre sofri por causa... Toda vez que falavam assim, olha, você tem que comer de 3 em 3 horas. Você tem que tomar um café da manhã de rei. Cara, quem tá acostumado, quem é obeso, geralmente a gente come carboidrato à noite, acorda de manhã sem fome nenhuma. Sim. E só vai ter fome lá para as 10, 11 horas da manhã, exatamente não é isso? Exatamente isso. E eu me sentia ruim, chateado, porque eu era obrigado a acordar e comer, e eu não tinha fome. E daqui a 3 horas lá vai eu comer de novo, eu também tô sem fome. E tinha alguém falando pra te comer, né? Porque é errado, né? Não, exatamente. Fala, não, cara, você tem que tomar de 3 em 3 horas, então, pô, você leva um monte de coisa, a mochila sempre cheia de coisa para comer, e eu falava assim, poxa, mas eu tenho que sofrer mesmo assim? Eu achava exatamente o que você estava falando. Todo mundo tem que comer de 3 em 3 horas? Não e a existe resposta? Isso. Não existe isso. Não. Assim, eu acho que o que acontece? Tanto médicos quanto população leiga tem uma memória curta em relação aos acontecimentos. Mas essa questão de comer de 3 em 3 horas, ela surgiu mais ou menos na década de 70 e 80. Foi nesse momento que começou a se falar que você deveria se alimentar a cada 3 horas. Antes disso, isso não existia. Então, e muito pelo contrário, existiam estudos já da década de 20, 30, estudando insulina e estudando jejum. Legal, cara. Mas, velho assim, né? Velho, né? Mas, lá pela década de 70 e 80, tenho certeza que pela questão da indústria, que começou a comercializar uma grande quantidade de lanches, snacks, isso veio muito à tona e começaram a falar que era necessário você comer de 3 em 3 horas. Não existe essa necessidade. O nosso corpo tem estoque para ficar 24 horas de jejum e somente depois de 24 horas de jejum que ele acaba com as nossas reservas de glicogênio hepático. Então, nós não precisamos comer de 3 em 3 horas. Certo. Fisiologicamente falando, né? Mas vamos lá. Então, se quem está assistindo o nosso podcast... Eles vão pensar assim, poxa, então vamos lá, vou fazer jejum intermitente. Hoje vou acabar de comer essa pizza aqui e acabou e eu não vou comer mais até amanhã e até meio-dia. Essa pessoa vai conseguir? Talvez consiga. Talvez consiga com dificuldade. Porque o que acontece? Hoje, se você pretende entrar num programa de jejum intermitente e se você consome mais que 200 gramas de carboidrato por dia... Eu não indico que você comece logo fazendo o jejum intermitente de cara. Você tem que passar por um processo de reeducação alimentar. Por quê? Porque senão o teu corpo sofre. Muita dor de cabeça, muito enjoo, mal-estar, sensação de fadiga. Então tudo tem que ser avaliado, né? Sim. E depende muito, sabe, Jefferson, de cada pessoa mesmo. Não é. Por que eu perguntei isso? Eu vejo que assim, quando eu comecei a minha perda de peso, e aí foram 40 quilos, eu comecei realmente com a restrição, exercício físico, até um dia que eu descobri que existia o jejum intermitente. Cara, eu achei maravilhoso, porque assim... Tu fazia jejum de quantas horas? Cara, em média, vamos lá, a minha última refeição era 8 da noite e até meio-dia.
Dava o quê? 16 horas, mais ou menos. 16 horas de jejum. 16 horas. É o 16 para 8. 16 para 8. Então, assim, pra mim, era ok. Eu não tinha problema. Fazia isso todo dia? Eu fazia isso todo dia e eu via que, assim, eu desmistifiquei e tirei aquele peso que eu falei anteriormente pra você, que eu tinha que comer de 3 em 3 horas e eu não tinha fome. Sim. Então, eu entendia que se eu fizesse as minhas refeições 8 horas da noite, fizesse minha última refeição, que até o outro dia, meio-dia, bacana. E eu conseguia malhar no outro dia de manhã sem problema. Então, eu comecei a ter uma perda de peso. Eu não tinha nenhum desses sintomas que você falou, mas é o que as pessoas fazem de errado. Elas querem começar pelo jejum intermitente pelo que elas assistiram no YouTube. Elas não foram atrás de um médico, de um especialista. Então, o que eu tive que fazer? Primeiro eu tive que reaprender a me alimentar, porque quando você fala de dieta é uma coisa temporária. Sim. Então, assim, a reeducação é o seguinte, comecei a comer bem, comer melhor. E aí foi quando eu fui para o jejum intermitente. Então, eu não tive dificuldade nenhuma. Eu já estava comendo bem, já tinha um controle melhor. E aí eu consegui e fui certinho. É isso que tu está falando, tu já estava comendo bem. Então, provavelmente, tu não era mais aquela pessoa que tinha aquela alimentação baseada no fast food, baseada no lixão mesmo, de comer pizza, sanduíche. Porque se você pega essa pessoa e tenta colocar ela no jejum, é ineficiente.